Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Conexões Democráticas, episódio 9. Eu sou o Mauá, estou aqui em São Paulo. Quem está por aí? Eu sou o Rafael, estou em Juiz de Fora. Mas essa paisagem aqui é Belo Horizonte. Diogo Dutra, estou falando de São Paulo, capital. Severino, eu estou falando aqui de Alto Paraíso de Goiás, mas o pessoal ali está no Halloween, que é hoje também, né? As crianças estão empolgadíssimas com Halloween e eu estou usando o motivo aqui. Eu sou Marta e estou no Rio de Janeiro. Oi, eu sou Paula, estou no Rio de Janeiro também, celebrando Halloween aí de um outro formato, Dia das Mulheres Poderosas. Maravilha! Maravilha! E hoje o nosso contexto é educação, democracia, aprendizagem. Então a Paula hoje é a nossa convidadíssima para este Conexões Democráticas de hoje. E nós vamos começar colocando aqui uma contextualização. Então fique à vontade aí para contextualizarmos e depois a gente embala no fluxo. Bora aí. Rafa, quer falar ou quer que eu fale? Então, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, assim, rapidamente, só para dar um toque de bola, porque eu já fui professor, né? Eu já trabalhei com educação, fui analista de educação aqui em Juiz de Fora, trabalhei no Estado e fui também professor de História, né? Então, assim, e eu tive uma experiência, inclusive eu cheguei no tema da educação, porque foi com a educação que eu conheci o Zé Pacheco, depois veio conhecer o Augusto de Franco, a Carla Ferro, e assim, as conversas que eu tenho tido, né, e aí eu vou meio que introduzir sobre esse tema, é um pouco relacionado à escola, né, a escola e o Zé Pacheco, por exemplo, o Augusto tem uma discussão com o Zé Pacheco, o Zé Pacheco fica muito preocupado com a escola. Então o Augusto fala assim, mas educação é mais do que escola. E aí eu tenho uns amigos também que são professores e que vivem falando isso, quer dizer, você fica falando de educação sem escola, como é que você vai acabar com a escola? Então eu acho que assim... Pergunta como é que a criança vai socializar, não? É exatamente isso. Não pergunta. Também tem isso também. Tem isso. Então, assim, Paula, eu queria saber, assim, da sua vivência, se tem um pouco de conexão com isso que eu estou falando, como é que é a sua experiência e a sua vibe sobre educação. Legal, Rafael. Então, é tanta coisa, né? Eu vou trazer alguns elementos aí que estão conectados ao que você falou. Eu também acredito que a educação é algo muito mais amplo e que a escola é um sistema problemático. No entanto, tive experiências que me fizeram compreender que, às vezes, a escola pode ser um lugar de saúde para a criança que não tem essa possibilidade dentro de casa, sabe? Mas não é qualquer escola, não é qualquer fazer pedagógico. Então, eu acho que o que precisa é ressignificar o que é escola. Acho que a gente cada vez mais precisa de mais escolas que façam muito diferente, mas tão diferente que a gente tem até dificuldade de reconhecer como escola, para que a gente possa ressignificar o significado, né, o que a gente entende no nosso imaginário coletivo como escola, entende? Eu consegui ser clara, assim, né? Sim, conseguiu. Essa questão de falar a mesma linguagem, entender as coisas de forma a ampliar o debate, né, a aprendizagem sobre. Eu costumo pensar, né, sobre escola, é a questão do desperdício. São tantos prédios que tem, como é que a gente vai abandonar esses prédios, né? Então, eu acho que a gente tem que ressignificar o espaço, eu acho, né? Essa questão do espaço ser ressignificado. Tem uma experiência, não sei se você conhece lá de São Paulo, lá da Amorim Lima, que eles quebraram as paredes, né? Eu acho isso muito significativo. E eu acho interessante que isso não tenha reverberação dentro dos ambientes, né, dos ambientes escolares, né, porque são experiências significativas, né, e elas não reverberam
da educação. Eu acho que a gente vê uma dificuldade de tratar desse tema dentro do ambiente escolar, né? E aí, quando eu falo ambiente escolar, é do professorado mesmo, né? O professorado tem dificuldade de entender isso, né? Eles estão sempre muito preocupados com a pedagogia, né? E não estão muito preocupados. O ambiente acaba vindo depois da pedagogia. E eu acho que o ambiente tem que vir antes da pedagogia. Não sei se você concorda com isso. É uma discussão, né? Total. Se eu puder pegar aqui o bastão, eu adoro falar sobre educação, é impressionante. Então, está totalmente, diretamente relacionado, assim, do que eu tenho visto. Tanto é o Pacheco mesmo, né? É quem falava isso, que uma das primeiras coisas que ele fez lá na Escola da Ponte foi derrubar um muro entre salas. Há alguns anos atrás eu escutava muito Pacheco, comecei a me atar a detalhes da fala e em outras pessoas que estudavam educação, nunca eu sempre quis estudar educação, as vertentes alternativas. Eu nunca quis mergulhar no caminho tradicional. Então, eu sempre fui buscando assim, o que estava mais à margem, ou não tão à margem, mas que se fazia de uma forma diferente, né? E essa questão da arquitetura, eu fui compreendendo que a questão da arquitetura, ela define a pedagogia, ela limita a pedagogia, ela limita o corpo. Então, se a gente coloca paredes e móveis que funcionam de determinada forma, a gente vai estar diretamente influenciando sobre o espaço e necessariamente sobre as possibilidades da criança e do jovem, e dos educadores também. Então, a gente pode atrapalhar demais ou facilitar ou direcionar, né, possibilidades. Então, o espaço, eu vejo, ele é fundamental. Não faz sentido nenhum você criar uma escola e pensar arquitetura, alguém vai pensar e vai construir coisas, e o outro. Então, eu estou lá pensando numa pedagogia super alternativa e o cara vem e constrói um monte de sala separada. Pô, aí eu vou ter que separar em salas? E se eu estiver pensando numa pedagogia que acontece na floresta? E que o que eu preciso são outros elementos, sabe? Claro. Então, é isso, assim, esse debate é extenso, mas o prédio, ele pode ser extremamente problemático, mas com a nossa criatividade a gente pode recriar enfim, fazer. Existem pessoas que estudam isso, né? Arquitetura e educação e tal, e promover designs e até jardins internos, enfim, é possível com a criatividade humana a gente reinventar um espaço, mas sempre a partir da perspectiva da pedagogia proposta no grupo, porque é isso, existem muitas pedagogias possíveis. E eu acho que tem muita pedagogia bacana, assim, que é muita forma de compreender, né, o fazer pedagógico. E eu acho legal a gente poder conhecer essas diversidades de pedagógicas, né, para entender que às vezes uma criança vai muito bem por um caminho e a outra por outro, e poder respeitar essas singularidades, né? E é isso, assim, as paredes, elas limitam, o teto limita, o chão pode ajudar a gente em muitos aspectos, e repensar o significado da escola é isso que eu digo, né? Repensar o que a gente entende por escola. A gente entende por escola um espaço físico? Perfeito. Eu queria falar um pouco agora, aproveitar esse gancho, que a gente estava conversando um pouco antes da gravação, né, sobre o link da educação com a democracia. E eu acho legal a gente conversar um pouco sobre isso, que isso que você está falando, para mim, é democratização da sociedade. E quando a gente fala em democracia como modo de vida, a gente está falando, imaginando a rede social como cada um de nós como um nó de uma rede. É importante que haja interação entre os nós, que essas interações entre todos os nós sejam o mais potencializadas possíveis, estejam
o mais livre possíveis. Então, se a gente vai removendo barreiras para que essas interações possam acontecer, por exemplo, entre crianças, num espaço que a gente está denominando de escola, na maior parte do tempo que elas quiserem, sem estar coibindo elas, para dizer, olha, agora você não pode interagir com ela, você tem que escutar o que eu estou dizendo. Se a gente pode dar mais atenção para o que algo mais centrado no que a pessoa, a criança, está trazendo como curiosidade, como vontade de estar no mundo, a gente está potencializando, a gente está desconstituindo a autocracia, a gente está propiciando que essas pessoas cresçam com autonomia, com liberdade, e isso se reflete na sociedade como um todo, né? Então, isso, da maneira que eu enxergo, é democratização da sociedade, é democracia. Eu estou colocando isso para a gente fermentar um pouco isso, para conversar um pouco sobre isso, se vocês toparem. Faz sentido? Para mim faz. Paula, e continuando essas colocações, embora eu concorde plenamente que a arquitetura, a decoração, a arquitetura urbana pode influenciar bastante e facilitar essa ambiência democrática na escola, nós precisamos também enxergar a realidade, né? A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, acho que tem uma das maiores, a maior estrutura profissional pública de educação do Brasil, por ter sido cidade-estado, né? Não sei exatamente o número de escolas, mas atualmente em 1993, eram 1.033 escolas, né, construídas culturalmente com a nossa história do Brasil, o desenvolvimento urbano do Brasil. Então, nós temos prédios espetaculares, históricos, com acervos de culturais inacreditáveis, assim. As escolas eram até separadas e preservadas pelo patrimônio, a maioria absoluta, e em diferentes partes da cidade, tanto na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, nós temos prédios históricos, onde as escolas foram estabelecidas. Então, você já tem uma estrutura física muito poderosa. Acho que hoje nós temos contando talvez com as creches, cerca de 1.500 escolas, né? Porque as creches foram incorporadas por uma lei como escola, não mais como uma ambiência ou um depósito de atendimento social somente. Então, foram incorporadas dentro da estrutura. Então, eu vejo isso muito mais como forma de sentir, né? Como é possível, dentro de uma visão do sentir, né, bem maturana, mesmo você tendo a limitação do teto e das paredes, poder funcionar dessa maneira. Eu tenho muita experiência com a vivência da escola OHMITÁ, e o que nós tínhamos de forte na OHMITÁ no século passado era um espaço simples, comum, né, muito comum, que era a nossa Casa da Conde de Bonfim, que tinha uma árvore, tá? E tinham crianças que subiam, se escondiam lá na árvore porque estavam insatisfeitas. No outro dia, conversamos sobre democracia na escola, um ex-aluno, que hoje o filho estuda na escola, ele surdo, tá certo? Nos contava que, e uma diretora antiga, e quando ele não queria se fazer entender de maneira nenhuma, ele subia na árvore e se escondia, porque ninguém podia exigir que ele lesse labial. Então, tinha umas coisas assim fantásticas. Então, o espaço da casa, essa casa que era a nossa casa, era a casa que tinha árvore, tá certo? E nem por isso a prática democrática, que é uma constituição continuada, tá certo? Não tem um lugar confortável a se chegar, são desafios diários do processo de construção da democracia como modo de vida. É o que facilita e produz, a meu ver, uma das escolas mais democráticas do Rio de Janeiro, tá certo? E mais liberal sobre o aspecto da construção de todos os seus saberes, de toda a sua existência, e realizada por pessoas comuns, né? Então,
eu acho que é possível, né? Embora a ambiência, e lógico que pode facilitar e muito, escolas como aquela Tia Ciata, que foi feita aqui, eu vejo daqui da minha casa, que eu moro em Santa Teresa, a Tia Ciata já foi uma escola construída, uma das poucas escolas, né, construídas com uma visão muito presente de autonomia, de sustentabilidade. É uma escola mais aberta, porque foi assim, o desenvolvimento urbano vai se dando dessa maneira. A oportunidade de recursos é que é menor, né? Mas eu acho que o grande impedimento está em nós mesmos, como sociedade, na nossa forma de sentir, pensar e agir de maneira democrática. Porque eu trabalhei numa escolinha, um trabalho voluntário, que atendia crianças de uma comunidade do Morro dos Macacos. E o que todas aquelas mães que eu conheci priorizavam era uma escola segura, porque na hora do tiroteio precisam ter paredes para a gente se esconder, tá certo? Então, é muito complexo os desejos da nossa cultura, né, das pessoas, nós como cultura. É um processo, estamos em processo de desenvolvimento sobre essas questões. Como isso ressoa em você, Paula? Como que toda essa conversa, o Sérgio levantou a bola, a Marta fez também uns comentários, como que isso ressoa em você? Acho que eu estou sentindo as palavras em mim aqui ainda, vendo como é que está chegando, mas é isso, assim, eu entendo, eu acho também, concordo completamente, que essa coerência é necessária, né? Essa sensibilidade é necessária, e que eu falo muitas vezes de um lugar de utopia também, de um lugar onde eu desejaria chegar, mas que existe uma realidade aí muito dura e a gente precisa lidar com ela. E essa coisa, por exemplo, da escola precisar ter parede para proteger as crianças de tiroteio, enfim, é uma constante. Assim, eu trabalho no Cosme Velho, tem tido muito tiroteio no Cerro Corá, e eu vejo isso e me abala demais. Assim, eu fico muito chocada enquanto humanidade, sabe? Como é que a gente... Eu não sei, às vezes eu fico sentindo que eu não consegui fincar o pé na terra, assim, na minha encarnação por completo, mas eu fico um pouco chocada de como assim o ser humano continua fazendo isso tudo? Como assim a gente continua guerreando, dando tiro e não, enfim, tendo que confinar a criança para proteger? A gente vive numa guerra constante, a gente vive no meio de uma guerra e acha isso, e naturaliza. Acho que o mais absurdo é a gente naturalizar essa guerra que a gente vive e não se revoltar constantemente a cada momento e encontro que se dá na rua de uma pessoa que está ali, morando na rua, ou quando a gente escuta um tiroteio e que está do nosso lado e a gente segue porque está lá, mas não está tão perto, e a gente segue a nossa rotina porque virou normal. Enfim, o que eu sinto é isso, assim, eu fico pasma e ao mesmo tempo revoltada. E agora, como usar isso de forma positiva, né, para a sociedade, eu ainda estou descobrindo, eu acho. Mas de fato, eu acho que se a gente tem que... a gente pode se inspirar em ideias utópicas, né, que são os nossos horizontes, e a gente tem uma realidade drástica e precisa lidar com aquilo, encontrar a utopia como uma possibilidade de sonho e usar a criatividade humana para poder entender como a gente dialoga, né? Como que a gente encontra esse caminho aí, esse fluxo entre aquilo que está lá e o que está aqui. Uma coisa que me vem a partir disso, e que tem a ver um pouco com o que a Marta comentou, a gente já falou também, acho que uma vez aqui em algum dos episódios, né? E eu acho que tem essa construção constante, né? Que é quando a Marta comenta que não tem um lugar confortável a se chegar, tem a ver com essa disposição para essa criatividade diária, né? Criatividade, porque os conflitos vão estar lá, né? Os paradoxos vão estar lá, as inconsistências vão estar lá, né? E às vezes a gente também já falou em outros episódios aqui sobre, às vezes, o medo, o receio
de enfrentar essas dificuldades de uma maneira tranquila. Assim, vão ter as dificuldades. Como que a gente agora resolve isso? E as dificuldades são entre pessoas. Quando o Severino traz também a questão dos nós, é essa disposição para, nesse lugar comum, né, de estar superando. Prédio histórico, não vamos destruir as paredes, né? Vamos fazer de outro jeito. A questão tá nessa... mas e o lugar físico, né? A gente precisa do lugar físico. Será que um lugar físico não faz as pessoas terceirizarem, ao invés de assumir também parte desse processo de aprendizagem do seu próprio filho, né? Ao colocar no lugar? Acho que são várias questões que talvez não tenham um modelo único, né? Mas que, no fundo, exige que as pessoas que estão envolvidas com isso enfrentem cada um desses pontos e, de uma maneira democrática, aí trazendo de novo a democracia, consigam ir superando constantemente, sem peso, sem, assim, pelo menos assim, acho que essa é um pouco da coleta aqui de coisas que a gente está falando e que ressoam em mim aqui. E tem uma outra coisa também, Diogo, que é o seguinte, quando a gente enfrenta, estou imaginando aqui uma situação, né? Tem um grupo que está enfrentando uma dificuldade e é disposto a, na sua criatividade, juntos, de forma democrática, buscar uma solução. Eu continuo achando muito importante a gente seguir num debate de ressignificação do que é escola, do que é educação, e de olhar para esses horizontes, porque no momento em que a gente puder desconstruir, na hora que está esse grupo lá, precisando usar criatividade, ajuda a abrir o espaço para outras ideias chegarem, às vezes a gente é capaz de mudar a pergunta que a gente está fazendo, né? Ao invés de continuar numa mesma pergunta buscando soluções que vão acabar sendo, às vezes, soluções que se repetem, que continuam gerando problemas. Então, eu continuo achando muito importante a gente seguir olhando para as possíveis utopias e os horizontes que são... É isso, a gente precisa caminhar. Em qual direção que a gente caminhar? Bom, eu acho que ali tem um pôr do sol bonito, eu acho que eu vou por ali. Algo nesse sentido. Eu acho perfeito, Paula. Na minha palavra anterior, em nenhum momento eu discordo da utopia, tá certo? De jeito nenhum, não foi nesse sentido que eu falei. O que eu falei só que não precisávamos do prédio, era muito mais importante a nossa forma de sentir, como você se expressou agora, de sentir, de pensar e agir, né? Nós nunca priorizamos o nosso prédio, porque era até pequenininho na escola Gamitá, mas as crianças viviam dentro da cidade, tá certo? Porque nós criávamos, tinha uma visão democrática de criar um espaço de responsabilidade. Então, tudo que a escola oferecia, em X dias, dentro da programação de toda aquela complexidade criada democraticamente, as crianças retribuíam à sociedade, tá certo? Então, retribuíam à sociedade fazendo trabalhos voluntários em praças da cidade, com as comunidades menos favorecidas de favela do Rio de Janeiro. Eles eram monitores de crianças com dificuldade nas escolas públicas, para se reunir e fazer encontros. Então, não criar limites independe também da estrutura. Quando você tem uma realidade como a cidade do Rio de Janeiro, que tem uma estrutura excelente, boa, pronta, entendeu? E de maneira diversa pode ser digerida. Porque isso que você está falando é que é o fundamental. É a gente estabelecer nossa forma de sentir, pensar e agir. Estando em crise, em guerra, né, numa cidade que vive em guerra, como o Rio de Janeiro, por exemplo, ou não, né? Então, é sair daquele ambiente. Permitir que as crianças incorporem a cidade, a realidade da sua cidade dentro de si, para criar responsabilidade. Que conheçam os espaços, que vivam esses espaços, com toda a sua estruturação para isso, né? Aprenda a se relacionar, a interagir com a diversidade do meio ambiente humano, social e físico, né, urbano. É possível. Eu acho que não é só um lugar a se chegar, é uma prática mesmo, uma forma de sentir, pensar, agir de maneira responsável, de maneira democrática.
É uma maneira de fazer, tendo limites ou não, crises ou não. Uma conversa que eu acho interessante, importante fazer, que eu acho que eu mencionei rapidamente na minha primeira fala, é o fato da escola, né? Como diz, se não me engano, o Zé Pacheco que fala isso, escolas são a separação de corpos, professor de um lado, aluno de outro. Essa separação, eu acho que é uma coisa problemática, eu acho que precisa ser, assim, não que ela vai deixar de existir, claro que não vai deixar de existir ao longo do tempo, né? Mas pelo menos mas é você perceber as similitudes das possibilidades de cada um, né? Então, por exemplo, o professor, quando ele tá trabalhando na escola, numa sala de aula, ele está aprendendo também. E quanto que esse aprendizado ele é compartilhado, por exemplo, né? E quanto que ele percebe, o quanto ele percebe que a criança está aprendendo ou não. Então, esse tipo de percepção é muito importante e, assim, eu acho que é o ambiente que permite, né? Eu volto aqui na questão do ambiente. Eu acho que você está num ambiente amigável, vamos dizer assim, você consegue perceber as necessidades da pessoa, né? Consegue perceber as necessidades de cada criança, por exemplo, né? Se a gente está tratando da educação infantil, né? Mas não só, né? Então, eu acho que a questão do ambiente, não é só o espaço físico, é óbvio que não é só o espaço físico, mas aí eu estou pensando mesmo na questão da nossa realidade, de como a gente tem equipamentos prontos, e como fazer desses equipamentos prontos ambientes amigáveis para conversação, ambientes amigáveis para aprendizagem. Isso que eu acho que assim, essa discussão que a gente tem das nossas vidas pessoais, né, particulares, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos que estudou escola Waldorf, teve toda uma, sei lá, uma aprendizagem diferenciada em relação ao ensino tradicional, que me permitiu alguma coisa, alguma aprendizagem também sobre esses aspectos. Mas você pensar no geral, assim, como a gente convive em comunidades, né, e a gente não está isolado do mundo, como a gente consegue pensar em usar esses equipamentos de uma forma em que eles sejam amigáveis? Essa que é a minha questão, sabe? Eu acho que assim não tem outro adjetivo, acho. Espaços amigáveis, onde a criança se sinta acolhida. Porque você conversa com qualquer criança, não vou generalizar, mas existe uma disseminação de um sentimento de rejeição da escola até hoje. Né? Por quê? Por quê? Né? Então, se você não faz uma discussão... Da criança não gostar da escola? Como é que é isso de rejeição da escola que você está falando? De uma rejeição. Não é que seja generalizada, mas existe uma rejeição como espaço amigável. É claro que a criança ela nunca vai rejeitar a escola porque lá estão os amigos dela. Óbvio que os amigos dela estão lá. Então, assim, mas ao mesmo tempo existe essa rejeição de não ser um espaço amigável. Amigável é só na hora do recreio, vamos combinar, né? É só na hora do recreio. Então, assim, só chutando a bola. Eu tenho vontade de comentar um pouco sobre isso, mas vai lá, Mauro. Não, eu trago duas coisas que estão esquentando aqui a minha cabeça essa semana. Primeiro que lá no Paraná há agora um movimento para abrir consulta pública para implantar modelo cívico-militar em 216 colégios no Paraná. Quer dizer, quando a gente vê que um Estado quer estabelecer
modelo cívico-militar, num momento da sociedade que nós vivemos com tanta distribuição, quando a gente fala de criatividade humana, quando a gente está abordando uma sociedade mais distribuída, mais, vamos chamar tecnologicamente, com vários recursos e tudo isso, eu falo, poxa vida, isso é uma coisa que me incomodou essa semana muito, porque eu falo, o que está acontecendo? Há uma autocratização que aí trabalha a questão da ensinagem, do conteudismo, de toda essa coisa mais complicada. A ordem da disciplina. A ordem da disciplina, como é que eu ouvi uma vez, a grade curricular, e essas coisas, grade não tem coisa mais, né? Grade curricular já é um negócio de botar dentro da grade, né? Essa coisa mesmo da ensinagem com a aprendizagem que a gente está trazendo para esse papo aqui. E outra coisa que me incomoda não, que está me mexendo também é pandemia. Acabaram essas aulas presenciais, todo mundo em casa. E essa questão do conteúdo via internet, a educação, quer dizer, temos aí uma coisa muito complexa no sentido de trazer soluções. Eu adoro quando a Paula fala de criatividade humana, porque tem a ver com essa obra de arte da democracia, do fazer o caminho, caminhando, construindo, e essa criatividade. Só que quando você cria ambientes assim, ambientes pautados por esta guerra ou por essa coisa hierárquica, disciplinar, ordeira, a criatividade humana fica um pouco lesada, né? Porque não se incentiva isso, porque quer-se criar modelos, padrões. Então, olha quanta complexidade, a gente dá um salto, né, dessa nossa conversa, faz uau! Então, o que está acontecendo, gente? Como é que a gente poderia abordar isso nesse sentido? É muito interessante essa situação, porque eu não quero isso. Eu não vejo um futuro bom com isso. Não vejo. Vejo presente. Triste, né? É triste. A gente está vivendo um governo fascista, né? Então, é do interesse desse governo fascista que, né? Enfim, que essas escolas sejam para treinar pessoas nesse caminho. Eu acho que realmente o buraco é muito mais embaixo, né? Não é à toa que esse momento isso está sendo feito. Enfim. E acrescenta-se a isso a questão do mercado de trabalho também, né? Que há também outra mudança radical deste momento, né? Desculpa, Paulo, interromper, mas por favor. Não, pode falar. Assim, eu nem ia aprofundar muito porque me embrulha demais o estômago. Deixa eu falar um pouco aqui, então, porque pode ser que eu caia. Deu outro pico de energia aqui. Vamos lá, eu vou tentar costurar o que vocês três estão trazendo no que está passando por aqui também. Para mim, algo muito inquietante em relação ao modelo da escola tradicional que a gente está vendo, que a gente vivenciou, né, na pele também, pelo qual nós somos doutrinados, é essa questão de diminuição das possibilidades. Na medida que você limita as interações de um ser humano, limita com quem ele pode interagir, mesmo num ambiente onde existem diversas pessoas, e tem alguém dizendo, olha, agora você pode escolher com quem você vai interagir, por meia hora. Depois não, depois você presta atenção em mim. Então, nesse lugar, é muito mais difícil você exercer a sua criatividade, a criatividade ela acontecer, ela brotar, porque a criatividade pressupõe algo que brota numa mente e numa cabeça, e a outra cabeça está ali receptiva para isso naquele momento. Ou você poder falar daquilo na hora que vem e, de repente, aquilo se estruturar de alguma forma. Como agora, por exemplo, na medida que a gente vai interagindo aqui, o que está acontecendo na minha cabeça vai se modificando a partir do que vocês estão trazendo. Então, basicamente, se você tem um modelo de mais ordem, por que ele é autocrático, por exemplo, nessa questão das escolas militares, esse modelo? Porque, basicamente, porque o que está acontecendo é que você tem uma restrição
da possibilidade de comunicação entre as pessoas naquele espaço. E alguém dizendo que você tem que obedecer a uma outra pessoa por causa de um atributo que aquela pessoa tem. Por exemplo, ela detém mais conhecimento, ou ela tem uma idade que é maior, então a idade quer dizer que você tem que respeitar aquela pessoa, e não você respeita por causa da própria questão do convívio humano, né? Então, é antinatural, é algo que você precisa botar muita energia para manter as pessoas daquele jeito ali. E basicamente isso impede a rede de se conectar mais, as pessoas se conectarem e se expressarem. E isso é preocupante, por quê? Porque quando você tem isso, eu vi o que você vai falar agora, tá, Paulo? Estou concluindo aqui. Isso é preocupante porque a pessoa está pronta, gente. Não é porque você é criança que você já não é pessoa, e uma pessoa maravilhosa, incrível, e que você já sabe um monte de coisa. Só que a partir do momento que eu começo a ser doutrinado num lugar que me diz, olha, você precisa aprender alguma coisa. Você precisa aprender alguma coisa, você está agora com tal idade, daqui a 10, 15 anos, você vai continuar estudando e acumulando conhecimento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E lá, depois que você terminar a sua faculdade, depois que você terminar o seu curso para se tornar comerciante, depois que você terminar o seu curso de técnico em farmacêutica, em agronomia, você vai ser gente, você vai ser uma pessoa. O que você vai ser quando crescer? Quer dizer, você não é, você vai ser quando você crescer. Na medida, quando eu começo a acreditar nisso, eu tenho um problemão já na minha cabeça, né? Que eu não sou. Eu só vou ser depois que eu adquirir aquela profissão. E quando eu adquirir aquela profissão, eu descubro, não é suficiente. Não dá mais. Só depois que eu tiver um emprego e tiver ganhando dinheiro. E aí depois, se eu continuo na mesma, não é suficiente, porque o fulano ganha mais do que eu. O fulano, a fulana. Sabe, gente? A gente se perde nesse lugar e deixa de viver o presente. É horrível escutar uma criança que está acostumada a pescar, por exemplo, dizer, eu quero ser pescador quando eu crescer. Eu preciso estudar e passar pela escola e fazer não sei o quê, porque eu vou ser pescador. Tem uma passagem de um livro do John Holt, da desescolarização, que reflete bem isso. Eu estou finalizando aqui o que eu estou falando. How Children Fail, como as crianças falham. É um livro em inglês. Eu vou postar lá, a gente posta na descrição da conversa depois. Basicamente, o John Holt estava falando, eu estava aprendendo a tocar clarinete, eu acho, clarineta, e aí eu sempre me cobrando muito, dizendo, nossa, eu não sei, eu toco mal, eu não sei o quê, eu não consigo tocar direito, que droga, que não sei o quê. Aí teve um momento que eu tive um insight. Não, eu sei tocar clarinete. Assim, eu posso não tocar que nem o meu professor, mas eu sei tocar. E tem uma diferença muito grande na hora que você começa a olhar. Não é que eu não sei. Você sai desse lugar de cobrança, de perfeccionismo que imbui, essa energia que imbui esse sistema educacional, essa cultura que nós vivemos, a maior, e você passa a olhar para uma celebração do que você já é, de onde você está no mundo, de como você está no mundo agora. Daqui 15 anos, daqui 10 anos, amanhã. Ô, Severino, gostei, cara. Eu sou guitarrista, cara, eu não sabia. Maravilha, gostei. Agora assumi minha porção guitarreira. Severino? Fala, quer falar? Pode. Não, é só porque esse tema, para mim, ele é importantíssimo. Eu entendo que a criança
pequena, ela é muito conectada. E a gente, na escola, de uma forma geral, vai desconectando. E é um processo de desempoderamento, né? A gente vai, à medida que a gente vai dizendo para ela, de fora para dentro, o que ela precisa aprender. E aí toca um sino que diz, não, você não pode continuar estudando isso agora, muda de assunto. E tem hora para isso, e tem hora para aquilo. E, assim, historicamente, a gente fazia segregação racial nas escolas, né? Segregação de gênero. A gente ainda faz segregação etária. A gente precisa evoluir nesses aspectos todos. Então, na medida em que a gente fica sempre... nós, adultos, precisamos nos transformar internamente nas nossas práticas, na nossa autoescuta mesmo, assim, né? De eu saber... de eu ir me conhecendo. Porque é isso, eu estou na escola como educadora, porque eu estou para me desenvolver. Eu estou ali aprendendo, eu estou evoluindo também. Não é uma coisa que eu estou e o outro, entendeu? São coisas, são momentos diferentes da vida. Mas eu estou aprendo com a criança também aprende com a outra criança, comigo, com o espaço. E eu acho que isso é um tema importantíssimo. Como a gente não é capaz de estar presente de uma forma geral na nossa sociedade, a gente não escuta as crianças. De uma forma geral, tá? É claro que existem muitas pessoas, sim, que escutam, muitas práticas, muitas escolas, mas, de uma forma geral, a gente atropela a criança. A gente não tem a sensibilidade de parar e entender o que ela está manifestando quando ela, às vezes, chega... Enfim, até às vezes uma criança que está ali manifestando de uma forma mais violenta alguma coisa, e se você vai andando um pouquinho para trás para ter observado ela desde antes até onde ela chegou ali, ela está manifestando alguma coisa, alguma frustração, e a gente pode ajudar ela a manifestar de outras formas, a olhar para isso e tal. Mas é muito comum a gente lidar com isso já tolhindo, secando e tal. E a gente parte de um princípio de não confiança na criança. Então, por isso que eu digo, tem que voltar e começar de um lugar onde eu posso confiar na criança. E aí eu tenho que olhar para a minha criança, porque se eu tive uma criança que não foi, né, que eu não confiei, não foi confiada, não foi olhar, isso tudo vai afetar. Na hora do momento ali com uma criança, às vezes o que dialoga com aquela criança naquele momento é a minha criança, não sou eu adulta. Então a gente precisa se trabalhar constantemente, é uma função e tanto essa, né? Eu adoro a gente se trabalhando o tempo todo para estar crescendo também e podendo confiar na criança e entender que ela tem sim suas potencialidades, ela tem sim a capacidade de... A gente, podendo escutar, a gente consegue entender, olhar e perceber quais são as potências, qual é o caminho de interesse, qual é o tempo, porque cada um tem um tempo diferente. E, às vezes, eu vou conseguir mergulhar muito num determinado conteúdo, assunto, estudo, pesquisa, seja lá o que for, num tempo que é meu, não é um tempo dado por um sinal. Então, cada vez que tem alguma coisa de fora cortando, dizendo é de fora para dentro, sou eu que te ensino, agora chega, agora você vai mudar de assunto, a gente vai desconectando, a criança vai perdendo a confiança nela mesma, naquela vozinha interna, numa conexão, e que não deixa de ser um poder, né? Um lugar empoderado. Eu me conheço, eu sei como eu aprendo melhor, eu sei qual é a minha melhor forma de aprender, eu sei como é que eu faço para... Né? Eu quero chegar num lugar que eu não domino ainda, como é que eu vou chegar lá? Enfim, são muitos assuntos aí que é isso. A escola de hoje, eu vejo que carrega muito ainda desse histórico que é um meio de colonização e dominação da sociedade. Então, por isso também não democrático, né? Mas a gente precisa transformar isso, porque também a gente não precisa jogar tudo fora para começar uma coisa nova, né? A gente pode ir ressignificando e transformando tantas coisas. Não sei de onde me veio aqui, mas lembrei de uma frase que é colonização do imaginário. Não sei o que quer dizer isso, mas, de certa maneira, é um pouco o que eu senti que reverberou aqui. Como se já houvesse um mundo maravilhoso, só que vai colonizar, vai formatar. Tem uma coisa de formatação, que talvez traga tudo isso, a formatura. De certa maneira, a formatura é isso, né? Aquele monte de gente formado dentro daquele conteúdo. E dentro da internet hoje é o que a gente mais vê, conteúdo transmitido via internet como se fosse uma ideia dentro de um recipiente que você passa para o outro pega aquilo. Então, é muito boa a sua fala, viu, Paula? Fiquei bastante emocionado aqui com a maneira que você se expressou e que caiu, que bateu legal, bacana demais. Obrigado por esse sentir tão importante. Obrigado mesmo.
Gente, em relação à questão da militarização da escola, me fez lembrar uma frase que o Gabeira usou ontem num texto, numa das crônicas dele, da noite de ontem, né, sobre esse tempo da pandemia, que o Trump certamente poderia perder, mas o que importava é que todas aquelas questões ainda estariam vivas depois dele. Isso. Certo? Então, o que me incomoda na militarização, da visão de militarização das escolas, é que nós temos uma cultura em sociedade que ainda permite esse tipo de visão, tá certo? É exatamente quando a gente ouve o tiroteio de guerra dentro das comunidades favela no Rio de Janeiro. Não é admissível. E nós, como cultura, como pessoa, precisamos falar isso muito alto. Todos precisam cair na não admissibilidade dessa questão. Exatamente como escolas militares, tá certo? O que acontece não é o sistema, nem são os fascistas, é o que dá espaço para esse tipo de autocratização tão radical, né? Isso aqui é um incômodo. Que convivências, que tipos de crises nós temos evitado que permite que esse tipo de coisa surja e ressurja na história, né, em diversos momentos. E vai se mantendo. O que nos cabe é uma responsabilidade, né, assumir responsabilidade sobre esse aspecto, cada um de nós. Tá certo? Eu vejo também, Paula, dessa maneira como você falou, eu não centro na escolarização, nem no espaço da escola, né? E sim na forma de sentir, pensar e agir da nossa sociedade como forma de desconstituição de autocracias, dessas questões do patriarcado que não são admissíveis, né? Como o espaço que a nossa sociedade promíscuo coloca as minorias, tá certo? Isso não é admissível, como o barulho de guerra que a gente ouve diariamente aqui na nossa cidade. São coisas que não são admissíveis. Então, são os pais, isso tudo começa na família, né? Eu não vejo, Marta, por que você não atribui tanto à escola? Né? Porque são os pais que impõem isso, eles estão o terrível é os pais estarem de acordo com tudo isso. A família, como um conjunto social no nosso país, ainda acha admissível a ordem e a disciplina como uma questão central dentro das escolas, né? A competição e a hierarquia como uma coisa normal da sociedade. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de sentir, pensar e agir sobre isso. Porque para a família talvez seja... Responsabilidades, né? Essa é a nossa responsabilidade continuada. Nós não podemos ceder, quem já tem a visão, ceder nem meio espaço sobre isso. Precisamos interagir para alcançar o objetivo e se emancipar da barbárie. Marta, posso fazer uma pergunta? Perdão, Sérgio. Não, assim, primeiro que esse governo fascista ele foi eleito, né? Então, de fato, está na sociedade esse fascismo. Outra coisa, a pergunta seria, mas você não acha que, de repente, se a gente consegue na escola, imagina assim, os pais pensam e fazem de uma determinada forma, mas a escola apresenta para essa criança, esse jovem, uma outra forma de fazer, uma outra visão. E, a partir da experiência, essas novas gerações podem transformar ao invés de continuar reproduzindo. Você não acha que, de repente, a escola tem esse potencial para transformar uma geração e não deixar só que os pais, que eles fiquem propagando os valores que foram passados pelos pais, que a gente pode discordar desses valores? Com as famílias, porque elas são um impedimento, tá certo? Mesmo numa escola que foi construída dentro de uma visão democrática, a nossa interação com os pais, com as famílias como um conjunto complexo, tínhamos diversos desafios, tá certo? Importantes desafios, porque a visão do patriarcado, a questão da hierarquia e da competição era maior do que o amor, entre aspas, que os pais tinham pelos seus próprios filhos. Eu sou psicóloga e atendo pessoas, né,
E a gente vê isso presente, né? O referencial fora da pessoa, todo esse contexto da cultura patriarcal trazendo a doença, né? Garantindo o espaço da dor, do sofrimento da doença das pessoas. Por isso você citou, e achei lindo quando você falou que essa é uma construção continuada de forma de sentir. A criança interage com a família, né? E todas vão se constituindo as suas singularidades, morre e nasce continuadamente, porque não tem o espaço de poder, né? Que ele vai sendo construído, mas de maneira coletiva, democrática, onde todos crescem juntos. Um comentário, Marta, em cima disso. Isso é uma maneira de fazer a vida. Um comentário em cima disso, que também tem a ver com uma coisa que a Paula colocou, quando a gente fala que a função do professor que está lá, né, também é um aprendizado constante, e ela falou, poxa, eu vou lá todo dia para aprender algo, e com a criança, etc. Eu acho que a tua fala me traz uma noção quando a gente olha gráficos de rede, que o Severino trouxe, né, para falar de democracia, que a criança é um gráfico de rede com todos os familiares, né? Então, essa dinâmica toda, ela envolve um aprendizado do professor com o aluno, com a criança, mas também com todo esse ecossistema familiar que ele vai ter contato ou indiretamente ou, às vezes, diretamente, né? E esse aprendizado é um aprendizado coletivo, né? Então, quando a Paula traz esse aprendizado diário de um professor que vai à escola para ter esse espaço de convivência, eu acho que também tem um pouco desse aprendizado com essa rede de contornos que vai além, né, daquela relação só na sala de aula. Eu agora, só para lembrar, me veio uma imagem meio um pouco lírica aqui, mas quando o Severino falou da rede, você agora traz isso, e a Marta costuma falar isso, tem coisas muito legais que a gente conversa e eu gosto de pontuar, mas eu me lembrei de nós, rede, tem os nós, né? Tem os nós da rede. E aí eu pensei, eu sou nós, né? Eu sou nós, eu estou com toda essa influência dessa rede. E o lugar que eu habito, eu habito com todos. O meu lugar, pessoa. Eu sou pessoa com essas pessoas e essas influências. Eu estava pensando nisso, Marta, porque dias atrás você me falou da questão do habitar. Eu posso resolver as coisas comigo. Você está falando de responsabilidade, então eu habito. E aí me lembrei da palavra hábito. O hábito, de certa maneira, é o comportamento do habitar, né? Eu habito o meu lugar. Habito, fiz uma brincadeira aí, mas é que tem isso, nós. Eu sou nós. E eu acho que eu quis trazer isso porque eu acho que é isso a rede, né? A rede que interage e cria a criatividade humana neste momento, que quando alguém muda isso, a guerra faz o contrário, a guerra acaba com a rede, né? Ou mesmo pensando ainda no conhecimento como essa coisa muito autocrática, né? A hierarquia e tudo isso. É bem curioso. Deu uma viajada aqui, mas... E viver as suas crises, eu esqueci de pontuar isso, né? Que a gente viver as crises, porque toda interação gera crise. E isso é fundamental, a gente saber disso e não temer a crise. Basta não fazer a guerra, não construir um inimigo dentro de você, a primeira pessoa. Porque as crises vão surgir inúmeras vezes. É só não construir o inimigo. E a gente, muitas vezes, se abstém de viver as crises, né, com medo da guerra, e a guerra está estabelecida, porque você se retirou, porque tem um inimigo, você está com medo do inimigo. Hoje, um dos problemas que eu acho mais graves na educação, numa cidade como a nossa, no Rio de Janeiro, é o medo do professor. Eu fico enlouquecida quando me reúno com professores e eles dizem que têm medo dos alunos. Certo? Isso é a máxima da falta de responsabilidade social. É o medo, a autoridade, medo, está tudo muito ligado, né? Hierarquia, medo, autoridade, meritocracia, no sentido dessa... Gente, eu... Vai aí, Severino, o que você traz para nós aí diretamente? Eu compartilhei aqui a tela, vocês estão vendo?
Perfeito, Sim, Bora. Vendo a tela? Sim, está claro. Então, a gente falou várias vezes aqui de rede, né? Mas colocando a mão e tudo, falando. Mas o pessoal que está assistindo e não tem alguma noção disso, quando a gente fala de rede descentralizada, na verdade a gente está falando de hierarquia, né? Então, a gente mencionou hierarquia aí. O que acontece aqui? Esse nó não consegue entrar em contato com esse. Esse nó não entra em contato com esse. São as alas muradas. Você vê aqui, as escolas nessa rede que é distribuída, você vê que todos... uma escola militar, por exemplo, vai ter uma topologia muito mais parecida com essa aqui, descentralizada, hierárquica, do que uma escola em que se está preocupado em maximizar as interações entre as pessoas. Então, numa pedagogia mais libertária, mais aberta, você vai ver muito mais disso aqui do que disso aqui. E a ideia de democratização da sociedade é as pessoas interagindo umas com as outras como iguais, criando áreas de livre convivência, como as praças, onde você está ali conversando com seus iguais. Não importa se o outro é um engenheiro, ou um feirante, ou um sapateiro, ou prefeito. Estamos ali conversando como iguais, estamos interagindo. Quanto mais nesse lugar nós estamos, mais democratizada está a sociedade. E, nesse sentido, pensar a escola dentro desses termos, para mim, faz muito sentido. Porque a escola não está fora da sociedade, né, Sérgio? Se a criança está lá... por exemplo, eu estou aqui, a gente começou sobre isso num outro episódio aqui das nossas conversas. Eu me humanizo a partir das minhas interações, né? Eu vou tirar aqui a tela, porque acho que já trouxe o ponto. Eu me humanizo a partir das minhas interações. Então, eu saio daqui hoje uma pessoa diferente da pessoa que entrou, porque eu fui tocado pelo que vocês estão trazendo, pelo que vocês estão sentindo e pensando. Pensando é bom, isso é bacana. E daí, quando eu saio daqui, eu saio outra pessoa. E com as pessoas do meu convívio, essa outra pessoa vai estar interagindo. Eu sou rede sempre, né? Então, eu estou em rede com vocês e eu saio rede daqui. Da mesma forma que uma criança que sai da sua própria casa e vai para uma escola, ela é tocada por aquela... E ela poliniza os locais para onde ela vai depois. Então, não à toa, toda a ideologia autocrática, ela tem uma pegada de querer logo doutrinar as crianças. Isso não é à toa. É claro, vai formar. Mas eu estava trazendo isso. A criança, ela é rede também. Então, é uma parte da família. Está travando, né? Agora... Vambora, pode gravar. Está gravando, Sérgio. Coloca o diagrama de bar aí para a gente seguir também a partir daí. Tivemos um problema técnico, mas retomando aqui, segundo orientações técnicas de Diogo Dutra. Bora. Eu acho que a gente tinha terminado ali um papo em cima do diagrama e estávamos falando principalmente em relação ao aspecto da educação e o sistema de redes, né? Então, acho que o Severino está abrindo aí. Aí, Sérgio, quer puxar aí o fio da meada e a gente já encaminhar para um fechamento? Pode mandar bronca aí, eu já falei sobre isso também. Beleza. Acho que você pode aproveitar agora que está aberto e vamos lá. Então, a gente estava comentando um pouco sobre o diagrama mais hierarquizado, que é o diagrama B ali, né, o descentralizado, que você tem nós que limitam as interações entre as pessoas que estão ali na rede. E essa limitação, essa falta de liberdade, né, de direcionamento de fluxo, faz com que as pessoas não tenham a liberdade de interagir, de aprender e de ser
o que elas querem naquele momento, porque o fluxo está restringido. E aí, fazendo esse paralelo com a educação, a gente falou um pouco em alguns momentos do dia sobre a segregação, a existência dos muros, mas não só os físicos, né, mas também a ideia de juntar antigamente, né, de separar gênero, racial, inclusive a questão de idades, né, e que isso limita as interações. E a partir desse gráfico, né, que a gente sempre olha como democracia para um gráfico distribuído que é o ser, a gente entrou em uma fala aí que antes da gente cair, que era sobre a sociedade, né, o quanto, no fundo, o fato de ser rede faz com que a escola não está separada da sociedade. Então, esses fluxos da democracia como modo de vida influenciam a escola e vice-versa. E talvez a partir daí que se possa, talvez, né, pensar nessa mudança, nessa responsabilização que Marta falou, para a gente pensar em mais democracia e uma escola que inclua isso, né? Então, acho que aí eu solto a bola de novo aí para a gente fazer talvez as considerações finais aí e caminhar para o fechamento. Muito bom. Considerações finais, meus queridos. Muito obrigado. Primeiro, da minha parte, foi muito bacana. Adorei essa conversa. A prosa é sensacional. E um fluxo de liberdade de pensamento, de sentimento. E agimos. Fizemos. Muito bom. Muito obrigado. Paula? Foi muito oportuna essa conversa que você nos trouxe hoje. Eu acho que essa é uma questão central da construção da democracia local. Muito oportuno nesse momento que nós temos eleições locais, que são as mais importantes eleições que tratam da democracia que nos interessa. Um beijo para você. Eu quero agradecer muito o convite. Está sendo ainda incrível encontrar com vocês todos aqui. Estou muito grata. Tem tanto assunto, né? Pode poder ter muitos e muitos outros encontros, mas é isso, a gente tem o tempo, precisa cuidar dele também. Muito grata. Paulo, da minha parte, fica o convite, você conversar com a gente, participar das nossas interações. É isso aí, bem-vinda. Muito bom. Eu também agradecer, acho que foi muito bacana ouvir, acho que cada um de vocês tem experiências únicas aí na temática e fazer as pontes com todas as coisas que a gente vem conversando, como a Marta falou, é muito oportuno essa conversa e agradecer aí todo mundo, foi um papo muito bom. Sérgio, queridão, você tem aí para agradecer atrás de você? Eu curti bastante a conversa também. Aqui eu acho que é o Lino, e a menina é a irmã do Charlie Brown, mas eu não lembro o nome dela nunca, não. Ela não tem é a ver muito com a escola, né, meu irmão? Das minhas prediletas, não. É Linus, como é que chama? Não é Lino, não é Linus. Mas isso é Linus, em inglês. Em português, é o Lino. Tem a escola do Lino lá, que é usou na escola. Não tem isso? Faz tempo que eu não assisto o Charlie Brown, mas tem a escola, né? School, né? Que tem... Eles estão sempre lá na escola, né? Isso aqui é a questão do Halloween, né? Que as crianças estão piradinhas, estão até com os costumes aqui delas. A Mel tá de bruxa, o Benny quer que eu bote um esparadrapo nele ali para ficar de múmia. Estão empolgados com a ideia. Tempos de pandemia tem que ser criativo e cuidadoso, né? Isso aí, então... E adorei a conversa, Paula, que é uma amiga querida há muitos anos. A gente se encontrou, conheceu até num contexto de educação, né, com o pessoal do Grupo Orion. E acho muito legal e vamos continuar essas conversas. Você está convidada, sempre que você quiser vir conversar, vamos trocando ideia e vamos tecendo isso. E acho que é o que eu tinha falado antes, né? Saio daqui diferente. Tem uma pessoa me cutucando aqui que também meu tempo, minha carruagem, usando a abóbora ali, minha carruagem está virando abóbora. Tá bom, um abraço para vocês todos. Tchau, tem uma criança ali. Valeu, gente. Abraço. Tchau, obrigado. Tchau, um beijão grande. Obrigado.